Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o Comitê da Covid-19 em Andradas. Você vai entender como funciona e como são tomadas as decisões. E quem vai explicar para a gente como que funciona todo esse processo é a secretária de Saúde de Andradas, Ana Beatriz Saceron. Bom dia, Ana. Bem-vinda e muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Primeira vez aqui na rádio, Primeira né? vez na rádio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Certo, bem-vinda, Ana. Ana, explica pra gente como que funciona o Comitê de Crise da Covid-19 em Andradas. O comitê, ele representa, né, várias classes dentro do município a respeito dessa discussão em torno da pandemia. Então, nós temos representantes, nossa prefeita, vice-prefeito, claro, né, o procurador-geral do município, secretário de governo, os médicos, né, que nós temos uma médica infectologista, um médico que trabalha tanto no atendimento clínico quanto na terapia intensiva nesse combate à pandemia, a nossa secretária municipal de saúde. Eu represento o serviço de vigilância em saúde, o serviço da vigilância epidemiológica, sanitária, saúde ocupacional, né, que ajudam também nesse enfrentamento. Temos representantes da igreja, um representante da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, responsável também por tributos, que é fiscais de postura, também atuam, né, junto com a gente nas fiscalizações. E um representante da ACIRA, que representa também os comerciantes do município. E o presidente da Câmara dos Vereadores, representando também lá, né, a população em si. Semanalmente, nós nos reunimos e muitos dados são discutidos, né, para qualquer tomada de decisão. Então, são apresentados as questões epidemiológicas mesmo, o avanço ou não, né, da doença no nosso município, o número de casos, o agravamento desses casos, as transferências. Então, a gente sempre analisa também as questões assistenciais, o tempo de demora ou não para a transferência de um paciente que necessita de atendimento crítico, né, em UTI. A questão do atendimento também no nosso sistema de saúde do município, nas unidades de saúde, na Santa Casa. E o cenário atual, sempre levando em consideração não só a questão de saúde, mas também a questão econômica, que muito nos preocupa, né? Porque o município de Andradas, ele está declarado como calamidade pública, num estado de calamidade pública. Então, isso, sem dúvida, tem um impacto socioeconômico e financeiro que nos preocupa também, né? Tanto quanto as questões de saúde. Porém, é o comitê que tem que fazer esse equilíbrio entre saúde e economia, pensando no bem da população, né? E que pensando também que a vida, ela é mais preciosa do que qualquer outro, né, direito do cidadão. Primeiro é garantir a vida. Certo. E em cima de qual estudo ou possibilidade que vocês tomam essas decisões? Importante. Porque eu acredito que é muito difícil conciliar a saúde e a economia, porque os dois são fatores extremamente importantes, né, Bia? E é importante também lembrar que nós já estamos há mais de um ano de pandemia. Então, quando a gente falava em fechamento total, lá no começo, com aquela insegurança, né, do vírus chegando aqui, né, no país, nem falo no município, mas no país, talvez fosse um pouco mais fácil pensar em fechamento total, em restrições. 1 ano e 3 meses depois, todo mundo já está muito exausto com tudo isso, né? Quem tinha sua reserva já acaba ficando cada vez mais escassa. Nós temos questões de desemprego, né? Comércios que não estão conseguindo manter abertos. E a saúde, os números que não abaixam. Nós falamos agora há pouco tempo que os meses de março e abril seriam os piores. Nós estamos em junho falando no pior momento da pandemia. Então, o cenário é incerto. Nós temos uma pandemia, Andradas não é uma bolha, né? Então, o país Sim. e o mundo sofrendo com essa pandemia. E é muito difícil, sim, equilibrar. Como são feitos esses estudos? Os dados não só do município. Nós respondemos para o Estado. Nós fazemos parte de um plano Minas Consciente. Nós respeitamos as deliberações também do Estado. Então, as decisões
do comitê não funcionam como um barco sendo levado pelo vento. São estudos, né, envolvendo todos os setores e também considerando as deliberações jurídicas pelas quais nós também respondemos. Então, a gente observa, vou ser mais pontual. Na última semana, comparativo, nós crescemos a 40% o número de casos positivos aqui na cidade de Andradas. Né? É expressivo. Sim. Internações, mesmo dobrando, triplicando a capacidade de leitos de retaguarda da Santa Casa, nós temos pacientes esperando transferência para o nosso município de referência, que é Poços de Caldas. Tivemos pacientes sendo transferidos para outras cidades. E, além disso, temos as deliberações que são atualizadas constantemente pelo Estado. Então, o estudo é do município, da microrregião, levando em consideração a incidência, né, a mortalidade, a letalidade e o tempo de transferência desses pacientes. E quem que faz esse estudo? É uma pessoa em si ou é o comitê com conjunto? Como membro do comitê, eu levo esses dados compilados, que são elaborados pela própria serviço de epidemiologia lá daqui da nossa cidade. Então, são gráficos que são apresentados, os comparativos semanais, tanto dos casos de notificação quanto dos casos positivos, e o número de pacientes internados, que a gente vai acompanhando dia a dia. O último paciente nosso demorou 6 dias para transferir. Então, ele não ficou sem assistência. Mas aguardar 6 dias para uma transferência de um tratamento específico, com uma equipe experiente na área de UTI, nos angustia muito. É grave, né? É uma situação muito preocupante. Então, são gráficos. Se vocês acompanharem dentro do site da prefeitura, tem um boletim semanal. Vocês vão ver o comportamento, as variáveis, inclusive, em questão, as médias móveis que são analisadas, né, o comportamento semanal, o comparativo mensal e também um comparativo do comportamento dos casos positivos frente aos grupos que já foram vacinados. Então, nós também, hoje, temos um reflexo muito positivo na população idosa e nos profissionais de saúde. E já em estudo, os pacientes com comorbidade e agora os abaixo de 60 anos. Né? Então, isso também é levado para o comitê de crise. Então, como serviço de epidemiologia, eu apresento esses dados, já chegam nas mãos deles anteriormente à reunião, para que eles já analisem, e lá são discutidos. O que nós vamos fazer frente ao aumento dos casos, ao número elevado de hospitalizações, ao agravamento, o número de óbitos, e esse equilíbrio, né, essa busca por equilíbrio em questão também da nossa economia no município. Só que nós somos direcionados pelo Estado. Nós fazemos parte, desde o ano passado, do Minas Consciente, que por si só também tem suas deliberações. Eu posso provar isso, né? Muito preocupado com a prorrogação da onda roxa, o comitê percebeu que a gente não tinha um dado que nos satisfazesse tanto em manter com todas aquelas restrições. E as questões econômicas nos preocupando muito. Quando teve a segunda prorrogação da onda roxa, o comitê se reuniu e, com responsabilidade diante do controle dos números de leitos disponíveis para a nossa população, então, nos certificando que a nossa população não ficaria desassistida, o comitê definiu por flexibilizar um pouco mais a economia. Naquela época, né, eu até posso ver a data para você, eu trouxe essa informação. A onda roxa, ela teve uma prorrogação ali, né, ela iniciou no dia 16 de março, depois ela foi prorrogada para até um mês, né, até no dia 16 de março até 16 de abril. E quando isso aconteceu, a gente não estava satisfeito com os números e teve essa flexibilização aí em relação principalmente a salões de beleza, academias do município, né? E nós perdemos, porque teve uma intervenção, né, do Ministério Público, e eu vou ler na íntegra, abre aspas. É certo que os municípios têm competência para disciplinar assuntos de interesse local.
Porém, o combate à pandemia não é um assunto de interesse meramente local. E esse decreto, ele foi suspenso. Então, mesmo quando o comitê, com forma responsável, permite a flexibilização, essa flexibilização ela pode sofrer uma intervenção, porque como fazemos parte do Minas Consciente, as medidas devem ser sempre mais restritivas e não menos restritivas. Então, quando nós somos cobrados como membros do comitê, por que a gente está fazendo isso com determinada classe ou não do comércio, não é uma escolha. Nós somos também direcionados por órgãos que são superiores a nós, que estão nos seus direitos de nos cobrar e nós também na responsabilidade de cumprir. Mas só uma pergunta, Beatriz, você me corrige se eu estiver errado. Dentro da onda roxa tinha essa determinação que vinha, eu posso dizer assim, obrigatoriamente do Estado. Agora nós estamos na onda vermelha. Isso. Não cabe a cada município tomar as suas medidas restritivas? Desde que funciona? Sejam sempre mais restritivas do que é imposto pelo Minas Consciente. Tivemos recentemente uma publicação que falava, cabe ao município optar. Cabe ao município optar em permanecer ou não aderido ao Minas Consciente. Uma vez aderido, cabe ao município sempre aumentar as medidas de restrição e nunca flexibilizar com medidas menos restritivas do que no Minas Consciente. Então essas medidas que vão ter agora amanhã e no próximo sábado não tem nada a ver com o Estado, é a prefeitura que impôs. Não. Trouxe também, tá? Para provar o que eu estou falando. É que eu acho bacana a gente ter essa conversa para explicar para a população, é importante né? esclarecer, né? Porque a população não sabe muitas vezes do detalhe, né? De como chegamos a tudo isso. Nós recebemos uma deliberação do Estado no dia 14 de junho, agora, recente, em que o próprio Estado, ele não decretou onda roxa agora. Porém, a situação continua muito crítica. Para vocês verem como o comitê de crise, ele faz sim estudos minuciosos. Quando nós fizemos a restrição, nós tínhamos chegado a uma conclusão interna que a onda roxa não estava tendo um resultado suficiente conforme nós esperávamos. E o Estado, logo em seguida, chegou à mesma conclusão que o comitê. Então, ao invés de deliberar uma onda roxa, o que o Estado fez? Nós estamos na onda vermelha, porém, algumas macro-regiões são consideradas como cenário desfavorável, situação preocupante, que é o que nós nos encontramos como macro-região. E aí, o Estado, decretando esse cenário desfavorável, ele delibera. Também irei ler na íntegra. Tá? Segundo o princípio da precaução, a Superintendência Regional de Saúde solicita às micro-regiões de Poços de Caldas, Itajubá e Pouso Alegre, no qual pertencemos como micro-região, né, medidas mais restritivas sejam tomadas para a contenção do vírus e controle da pandemia, para evitar o estresse do sistema de saúde. Então, nós continuamos sendo cobrados com medidas mais restritivas, mesmo estando em ondas vermelhas. E aqui explica o motivo. Nós temos alguns índices, dados, tá? Que quem calcula é a própria regional, de letalidade, mortalidade, a incidência na semana, a incidência acumulada da doença e a espera por atendimento, representada pela taxa de ocupação de leitos. E a nossa microrregião de Poços de Caldas encontra-se em 100% de ocupação. Certo. Você citou aí, Bia, a questão do Estado cobrar, né, os municípios por mais restrições devido a essa alta taxa de ocupação de leitos. Como que funciona? O comitê também cobra o Estado por disponibilizar leitos? Porque isso é uma obrigação do Estado, né? Eles realmente decretam essa questão de preocupação, então, já considerando o Estado como um todo, porque pelo SUSFácil, mesmo você sendo de outro município, você tem direito à vaga. Então, é feito essa interligação entre o Estado, entre a micro-região e entre o município.
né? Então, destas 14 macro-regiões de Minas, 12 hoje estão na onda vermelha. Das 12, 5 consideradas nesse cenário preocupante que nós conversamos. Sul, Centro-Sul, Leste-Sul, Oeste-Nordeste. Então, o nosso sul de Minas faz parte desse cenário preocupante. Isso foi exigido para nós medidas mais restritivas. Provo, mais uma vez, que muitos estudos são feitos, sim, pelo comitê. No feriado do dia 3, foi publicada uma nova versão do Minas Consciente. Nesta versão, já apontava essa questão para a onda vermelha e para medidas mais restritivas. E nos cobrava, inclusive, fechamento de academias, salões e bares, né, lanchonetes e comércio a partir das 19 horas. Antes da publicação dessa nova versão do Minas Consciente, nós do município já tínhamos publicado um decreto com as restrições desses estabelecimentos a partir das 19 horas, mas não em relação ao fechamento das academias e salões. Isso era o ponto discrepante entre o município, né, e o Estado. Incansavelmente, no feriado, começamos contato com a nossa regional de Pouso Alegre, manifestando que não concordávamos com tais medidas e que se realmente seria necessário sairmos do Minas Consciente, visto que seria uma questão de muita preocupação do comitê. No auge de uma pandemia, nós necessitamos da nossa regional, nós necessitamos do Estado, né? A gente não estar aderido ao Minas Consciente. E logo em seguida, no dia 8, veio uma mudança nesse Minas Consciente, mantendo a restrição do comércio de bares, né, e no período noturno, dos restaurantes, né, lanchonetes, né, principalmente setor de alimentos e bebidas, mantendo a restrição para a partir das 19 horas desses estabelecimentos e liberando academias e salões. Certo. A gente viu, Ana, por que eu fiz essa pergunta acima de qual estudo que você faz? Porque isso é uma pergunta que a população às vezes fala, né? E a internet hoje é uma porta aberta para crítica, né? Para fake news, infelizmente, por isso que existe a rádio, a imprensa para esclarecer. Porque o comitê teve uma liberação do comitê, né, sobre chácaras, e depois dessa liberação, houve também um aumento. Voltaram a subir as contaminações e mortes. Uhum. Existe aí uma discordância Como que vocês explicam isso? Por exemplo, liberou lá a chácara, aí depois com restrições, claro, né, com até 30 pessoas, aí depois teve o aumento, aí agora restringiu o final de semana. Como que vocês explicam isso? Foi um erro? Nós vamos acompanhando mês a mês, né, os números. Em fevereiro, é preciso um contexto, tá, Felipe, antes de uma resposta direta. Fica à vontade. Tá? Em janeiro, a gente tinha lá em torno de 29 notificados e 10 positivos. Ainda na onda amarela. O reflexo de Natal, reflexo de final de ano, a gente já esperava esse aumento no começo do ano, Sim. né? Então, nós tivemos esse aumento importante. De janeiro para fevereiro, onde a gente tinha 29 e 10 notificações e casos positivos. Nós passamos para 47 e 20. Né? Em março, ainda, um número muito ruim. Quando nós fizemos aquela restrição de movimentação, fechamentos de bares e botecos que vendiam bebidas alcoólicas, sendo só o estabelecimento preponderante venda de alimentos que manteve aberto, foi no começo de março. Quando nós tivemos esse reflexo positivo? A partir da 3ª e 4ª semana depois dessa restrição. Então, o que a gente percebe? Principalmente, que demora 2, 3 semanas para um reflexo positivo. E não são os números em valor absoluto que são comparados. É principalmente a saturação do sistema de saúde. Porque a pandemia só vem aumentando. Então, quando um representante deste departamento, né, que sim, está sim, como outros prejudicados, se manifesta, ele sempre compara em números absolutos. Mas como o Estado, nós seguimos a mesma linha,
também temos que levar em consideração a saturação do sistema de saúde. Ainda estava sob controle. Quando veio a onda roxa, que teve uma restrição ainda maior, a gente percebe que durante o mês de março e abril, nós mantivemos realmente em torno de 39, 16. E nosso estudo, ele é equivalente ao que o Estado. Então, quando nós lá liberamos medidas menos restritivas, que nós tivemos o decreto suspenso pelo Ministério Público, porque nós tínhamos um consenso semelhante ao do governo. A onda roxa não teve, no nosso sul de Minas, um efeito como a gente esperava. Por quê? Porque ainda teve flexibilização. Esse reflexo ele só viria com o fechamento total. E aí eu pergunto, é possível hoje, nessa situação social, econômica que estamos, exigir o fechamento total? Mas seria o ideal. Por que então o comitê não chega nesse consenso? Porque outros fatores são, sim, considerados, né? Vocês estão vendo o reflexo de fecharmos um final de semana com a intenção da contenção de movimentação de pessoas, a dificuldade dos estabelecimentos, né, em entenderem, em aceitarem. Então, é preciso equilíbrio, é preciso balanço. Mas o sobe e desce dos decretos, se vocês forem analisar, são os sobe e desces das restrições impostas também pelo Estado. Por quê? Porque os números são móveis, né? Nós sempre analisamos as altas e baixas dos números, muito mais altas, né, do que baixas dos números da Covid, mas também a disponibilidade do leito. Quando foi um pouco mais flexibilizado a questão das chácaras, como você me perguntou, nosso sistema de saúde estava menos estressado, menos saturado. E ninguém liberou chácaras, né, para eventos ou para festas. Acontece que a pessoa ela também tem direito de usar um bem dela. Então, juridicamente, isso também é complicado. Sim. Né? Então, foi por isso a flexibilização. Não foi a partir de agora pode ser feitos eventos. E, inclusive, depois, se vocês analisarem e acompanharem o decreto, como o comportamento da população não foi favorável, tivemos denúncias de uso irregular das chácaras para aglomerações, novamente foi fechado. Então, até o comportamento em relação às fiscalizações, o comportamento da população, também é estudado para as deliberações do comitê. Bia, já que você citou a questão da fiscalização, a gente sabe que a fiscalização de Andradas não consegue olhar tudo, né? Isso cabe de cada um ter a sua consciência, né? Como é que funciona a questão da fiscalização no comércio, mas também nas grandes indústrias aqui de Andradas? As grandes indústrias, elas estão sendo alvo, né, de questionamentos. Mas, primeiro, elas exercem atividades que são essenciais. Quem determina as atividades que são ou não essenciais também é o governo do Estado. Se vocês acessarem a página do Minas Consciente, tem a relação dos estabelecimentos que são ou não essenciais. Então, primeiro, o município permite o funcionamento normal dessas empresas, porque por deliberação elas estão autorizadas a funcionar, inclusive para o Estado. A fiscalização nelas, e como todo o comércio, elas são semelhantes. As medidas devem serem cumpridas todas, em todos os estabelecimentos, né? Até você, como pessoa física, deve cumprir. As fiscalizações, elas são rotineiras. São feitas pela vigilância sanitária, vigilância ambiental, ocupacional, porque a saúde do trabalhador atua também na prevenção aí de surtos em empresas, né? E junto sempre com o setor de epidemiologia, que acompanha o número de casos. Então, essa fiscalização, ela já é feita. Os surtos, eles são acompanhados também pelos CIEVs. E as medidas, elas são monitoradas por nós. O que é muito difícil dentro de um comércio você determinar é o contágio, ele foi exatamente dentro dessa empresa ou ele foi adquirido fora, na sociedade, no seu meio familiar e foi levado para a empresa. Então, para a detecção de surto, tem um número mínimo de casos e tem que ter um nexo entre a atividade exercida. Então, estão no mesmo setor, no mesmo turno de trabalho, né? Com proximidade, estão utilizando ou não os EPIs. Então, todo esse trabalho ele já é feito, não só nas grandes empresas, não só no comércio, mas em todos. Certo, mas
teve alguma medida mais restritiva dentro das empresas? Sim. Como na questão de transporte, a questão do distanciamento dentro das empresas? As fiscalizações, Felipe, elas são contínuas, né? Então, elas são contínuas, precisam sempre serem feitas novamente, né? E a cada fiscalização é uma sanção. Então, as medidas cabíveis, elas são tomadas, tá? Nós não podemos aqui, né, informar quais são as medidas, quais foram, por uma questão ética. Cabe entre o setor e a empresa, né, essa comunicação, né? Mas, sim, todas as medidas elas são feitas, tá? Não temos fiscalização com 100%, que nos satisfaça 100%, tá? Mas isso não é uma realidade do município de Andradas, é no geral, né? A população, os empresários, os funcionários, eles precisam também fazer a sua parte. Então, a gente necessitaria de um fiscal acompanhando cada estabelecimento, ou um fiscal acompanhando cada pessoa monitorada, ou cada empresa atuante, né? Então, o que a gente faz muito, junto com as fiscalizações, por isso a saúde do trabalhador, é a questão também de orientação. Então, há a punição, mas também a orientação. Certo, Bi. E como que o comitê vê essa questão do comércio em Andradas? Porque a gente anda pelas ruas, a gente vê bastante gente sem máscaras, mas dentro do comércio, de uma forma geral, eu acredito que eles seguem as regras, né, Bia? Sempre tem um álcool gel ali, tem uma pessoa medindo a temperatura, né, uma pessoa para arrumar. Como que vocês veem isso? O comércio de Andradas, ele a gente pode dizer que ele trabalha dentro dessas normas? Sim. É claro que nós temos as exceções, né, das pessoas que ainda dificultam o cumprimento das normas. Mas, no geral, o comércio, sim, ele precisa nos ajudar, né, para que ele se mantenha aberto também. Então, nós temos, sim, uma participação favorável. A gente ainda tem muita dificuldade em questão ao uso das máscaras, né? Mais de um ano de pandemia, nós ainda temos as pessoas que teimam em não utilizar. São distribuídas máscaras para a pessoa, mas é uma questão de consciência, Felipe. O fiscal, ele vira as costas, a pessoa pode tirar a máscara e jogar, né, fora. Então, a gente orienta, a gente fiscaliza, nós temos multas, mas ainda é uma questão de consciência. E é importante que vocês todos que estão nos ouvindo saibam que o comitê de crise jamais culpa o comércio por conta da disseminação do vírus. Quando a gente fala aí que nós seguimos normativas, também provam isso, né? Não existe uma fórmula mágica até hoje para a contenção desse vírus. Não existe, tá? Enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa, e aí não cabe ao município, porque nós não produzimos dose, nós precisamos receber doses para avançarmos com a campanha vacinal. Enquanto não temos uma vacinação em massa, o que segura o avanço acelerado do vírus é a circulação de pessoas. É o contato entre as pessoas. Olha que difícil segurar isso. Então, não é o comércio o culpado. É a circulação do vírus. E por que a gente tem que desacelerar? Para a gente ter tempo de esvaziar os leitos, que a gente espera que seja com recuperação e não com morte, para que a assistência não falte. Então, o comitê, ele precisa representar o povo, a saúde, que é o bem maior. Então, o sapato, ele está apertando o pé de todo mundo, né? Os estudantes, imagina uma mãe que dependia de uma creche para poder trabalhar, e às vezes hoje é só um membro da família que está conseguindo suprir essa necessidade. Imagina o setor de evento, como está sofrendo, os músicos, né? São tantos ramos que estão sofrendo. Sem dúvidas. Uns, com certeza, mais do que outros, né? Quem funciona no comércio noturno, com certeza, muito mais do que o comércio em geral. Turismo, e é o momento, né? Turismo, né? É um momento em que as pessoas tiram a máscara para se alimentarem. Então, realmente, esse ramo de alimentos e bebidas, ele está com o sapato apertando, mas todos nós estamos, né? Então, eu gostaria de uma reflexão, né? Eu acredito que todo mundo esteja sofrendo com isso, mas eu ainda acho que o pé que mais dói é da família que perdeu um ente querido.
ou que está na angústia da espera dias por um leito de UTI, né? Na angústia, no medo, na ansiedade, se essa pessoa vai ou não se recuperar. Foi bem bacana o que você citou aqui, Beatriz, porque a gente também não quer achar culpados, né? Sim. Não é a prefeitura que é culpada, não é o comércio, mas todos precisam trabalhar, né, aí juntos para a gente vencer a pandemia. E a gente tem visto aí, Andradas, cada vez mais o número de mortes aumentando, infelizmente. Eu gostaria que você falasse, que a gente está com o horário um pouquinho já estourado, Beatriz, sobre a questão aí das novas cepas que foram constatadas aqui em Andradas. Você acha que isso vai agravar ainda mais a pandemia? O que você pode falar para a gente? A gente já está vendo esse reflexo, né? Sim. Essa divulgação, ela vem até com uma certa demora, porque são muitos exames realizados pela FUNED, de muitos pacientes, e o exame também requer um sequenciamento genético, ele é demorado. Ele vai para Belo Horizonte, Ele vai para Belo Horizonte, então ele passa por toda essa análise, depois os municípios são formalmente comunicados. Nós já desconfiávamos dessas variantes, isso talvez já nos ajude aí a justificar por que mesmo tomando medidas, né, ampliando capacidade de atendimento de assistência à saúde, nós temos casos tão elevados, porque são variantes com um poder de contaminação, de contágio muito grande. Você imagina você pensar em uma variante que tem a virulência de 30% a 60% maior, e acometendo pessoas jovens. Então, antes a gente se preocupava muito com hospitalização e morte dos idosos, né? Hoje, além de nos preocuparmos com os idosos, principalmente com as pessoas mais jovens. Por quê? Porque os idosos estão adoecendo menos com o avanço da vacina. E a faixa etária não vacinada, principalmente de 30 a 50 anos, estão sendo hospitalizadas, tendo agravamento do quadro clínico e morrendo. E essas variantes, elas nos preocupam pela disseminação e pelo risco também de reinfecção. Então, os cuidados devem ser redobrados por todos, mesmo que foram já vacinados, mesmo que já tiveram Covid, o uso da máscara, o distanciamento e a higienização das mãos. E importante, Felipe, por todas as medidas que o município, através do comitê de crise, né, ou o Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, a Superintendência Regional de Pouso Alegre, a gente pode ampliar leitos, né? A gente pode ampliar a capacidade, mas sempre estaremos limitados, enquanto a disseminação do vírus é ilimitada. Então, hoje, para a gente montar uma UTI, por exemplo, aqui, que ainda nós dependemos, né, Sim, da nossa microrregião, nós até conseguimos equipamentos, mas não profissionais. Profissionais capacitados, experientes para o manejo de um paciente crítico. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma forma mais efetiva de combate ao vírus, que combata o vírus. Não é uma resposta só para a população, não. É responsabilidade social. Quando o comitê toma medidas mais restritivas, mas ao mesmo tempo que consiga pensar aí nesse equilíbrio, economia, pensando no bem de todos, para que não falte o serviço de saúde, para que a gente tente aí minimizar as mortes, salvar mais vidas. Porque o combate, enquanto não se avança a vacina, é controlar a disseminação e controlar o contágio. Não tem outra fórmula mágica. Certo. Beatriz, para a gente encerrar, a gente sabe que essa pandemia só vai cessar, né, se Deus quiser, aí, com a vacinação. Gostaria que você falasse de forma breve como que está a vacinação aqui em Andradas. Estamos satisfeitos. A gente está vendo agora, eu tenho essa percepção que a vacinação agora está caminhando rápido, né? Agora, com o reconhecimento que o sul de Minas está num período de maior preocupação do Estado, é esperado um número maior de doses também para a nossa região. Nós estamos satisfeitos com a vacina, muito mais ainda com o resultado que a gente está vendo que a população vacinada ela está tendo um reflexo muito positivo em relação à incidência, em relação ao agravamento. A equipe é muito preparada. Tendo doses, essa dose não vai ficar parada.
né? Então, o que a gente espera é realmente que cheguem as doses aí prometidas. Agora já avançamos com as pessoas, mesmo sem comorbidades, abaixo de 60 anos, Sim. que é a população que está nos preocupando hoje com essas variantes, né? Então, nós estamos, sim, muito satisfeitos. Certo. Eu quero aqui, em nome de toda a imprensa, Beatriz, deixar uns parabéns para o pessoal que faz essa questão da vacinação em Andradas. A gente que acompanha os números referente aos outros municípios, vê que Andradas está num caminho certo, né, nessa questão de vacina. E não é fácil, né? Como você citou, acho que está todo mundo cansado, né? E as meninas lá da vacinação sempre dispostas, né? Então, parabéns para o pessoal aí que faz esse trabalho da vacinação aqui em Andradas. Muito parabéns mesmo. Agradeço, é um reconhecimento merecido. A equipe trabalha muito mesmo. Eu não vou citar nomes porque eu não sei o nome de todo mundo, né? Mas então você está... É injusto. Mas a equipe de imunização de Andradas sempre foi muito elogiada, muito. Certo. Beatriz, muito obrigado então pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. A gente está sempre à disposição para levar para a população a informação, né? Aqui a gente não defende bandeira, né? Não. A gente leva a informação de forma clara e objetiva para todo mundo. E a minha intenção hoje também era explicar como é feito, sim, mas respeitando sempre a opinião de cada um, né? Claro. Nós temos liberdade, né? Sim, sem dúvida. Mas é importante também, né? Apresentar argumentos, mas também conhecimento e bom senso, né? Tá certo. Obrigado, Beatriz. Obrigada.